Nós vamos começar pelo Caio. Tá bem? Vou passar a palavra para ele. Obrigada. Obrigado, Ana, Brian. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Instituto Ethos e do Fórum Amazônia Sustentável, quero agradecer o convite do Instituto Observatório Social, um parceiro para essa 8ª conferência. Eu acho que a gente tem participado das conferências anuais aqui, eu acho que desde 2004, e o tema é bastante importante e conjunturalmente importante, né? Então, que é a construção dos diálogos e das ações multissetoriais, as redes, como uma estratégia de ação política e de organização da sociedade. Eu fiz uma pequena... Vou passar rapidamente, eu sei que a gente tem pouco tempo, eu vou passar rapidamente alguma coisa aqui e tentar refletir sobre as questões que a Regina apresentou para a gente poder agregar aí a massa crítica que está sendo construída nessa conferência. Bom, o Fórum Amazônia Sustentável é uma iniciativa muito recente, acabamos de completar 1 ano. Nós consideramos o Instituto Ethos uma experiência inovadora no sentido de construção de um diálogo e de iniciativas de ação multissetorial em torno de uma problemática, de uma questão que é absolutamente fundamental e estratégica, que é conseguir construir uma proposta e políticas públicas para a Amazônia, tendo a Amazônia como uma referência, né? E aí é um pouco um pouco um sonho, mas uma referência de que se existe algum território no planeta capaz ainda de se revelar como um território possível de construção de uma sociedade sustentável, com equidade, com justiça social, com inclusão social, talvez esse único território seja ainda a Amazônia, pelos desafios e pelas oportunidades. Então, a gente vai ter aqui, eu vou contar para vocês um pouco, temos 1 ano, a 2ª plenária de fundação, plenária do Fórum aconteceu agora, em novembro, e vamos passando os slides, por favor. A missão do Fórum é essa, e desde já estava conversando com o Dudu, o Observatório Social é um membro fundador do Fórum Amazônia Sustentável, e é uma expectativa de todos os atores do Fórum que o Observatório seja um canal de diálogo forte com o movimento sindical e com as organizações sindicais. Portanto, esse segmento da sociedade, a gente precisa entender um pouco melhor como é que ele está presente ou como é que ele não está presente ainda na articulação do Fórum. Mas a missão revela... Nós demoramos 2 dias para escrever esse parágrafo. Tal foi a negociação, e que eu acho que essa é uma das características desses processos, e a riqueza desses processos, é a profundidade do debate para a construção do consenso em torno dos seus principais desafios. Quer dizer, definir uma missão não é uma questão simples, especialmente com atores tão diferentes. Povos da floresta, nações indígenas, ambientalistas, entidades da sociedade civil, alguns órgãos públicos, empresas. Portanto, foi um processo bastante importante e de alinhamento dessas organizações. Próximo, por favor. Nós conseguimos crescer, praticamente dobrar o número de signatários em 1 ano, e a nossa expectativa é continuar ampliando a base de signatários, porque essa base, tanto qualitativa quanto quantitativa, do ponto de vista da diversidade, é que vai dar ao Fórum a capacidade efetiva de encontrar com a sociedade propostas de políticas públicas para um diálogo com os governos. A localização geográfica das organizações, ou seja, a sua origem. É interessante a gente ver um conjunto de organizações que vem de São Paulo. Então, a conexão Amazônia-São Paulo se revela de outras formas, mas se revela também na natureza e na origem das organizações, né? Vamos
Podemos continuar. Esse é um pouco um grande perfil dos 3 grandes grupos de signatários. Onde está a sociedade socioambiental, que são 82 signatários, é uma caracterização muito genérica. E entendam aí, precisamos inclusive refazer, eu acho que essa pizza, para dar mais especificidade. Entendam aí a presença da Rede dos Povos da Floresta, principalmente das suas 3 grandes redes, Conselho Nacional dos Seringueiros, a COIAB e o GTA, ou seja, a Aliança dos Povos da Floresta é um constituinte da base do Fórum, além de organizações ambientalistas e organizações locais, ambientalistas ou mesmo movimentos sociais. O setor privado está marcado por entidades representativas do setor privado e por empresas diretamente associadas ao Fórum. E a gente tem algumas entidades do setor público, especialmente da academia, universidades, centros de pesquisa. E por quê? Porque o Fórum definiu que, na sua Constituição, a administração direta, seja ela estadual, municipal ou federal, é muito bem-vinda como observadora e como espaço de interlocução, como organização de interlocução, mas ela não é constituinte e não será, por enquanto, signatária do Fórum. O Fórum é um espaço da sociedade civil. Algumas articulações políticas desse ano, algumas iniciativas que vão desde uma difícil... Aliás, ali tem um H errado. Mas eu acho que ele não liga muito. Tem um H errado. Tem um H a mais. Desde as discussões com o governo federal, do ponto de vista dos seus principais pontos focais das políticas públicas para a Amazônia, quanto com iniciativas diretas, mesmo como o projeto comparado de 1 bilhão de árvores, e uma apresentação do Fórum na Bovespa, ou seja, é uma diversidade razoável de diálogos que a gente tem que construir nesse processo. Algumas fotos que ilustram momentos aí importantes, quer dizer, essa é uma mesa muito, muito sintomática, né? O Gessinaldo, que é um dos líderes da COIAB, o Rubão, presidente do GTA, aí tem uma empresa, tem o ISA, tem o Inaci Sachs, está o Júlio Barbosa lá, o companheiro Júlio do Conselho Nacional de Seringueiros, o Etos. Quer dizer, essa pluralidade desse diálogo é que eu acho que é o grande capital, a grande capacidade que o Fórum está adquirindo. Manaus, um lançamento em Manaus também, novamente, um espaço plural. E aqui tem um ato já de resultado, que foi a possibilidade de regularização fundiária, articulando Estado, setor privado e comunidades tradicionais. A possibilidade da regularização de uma área que pudesse ser destinada à reforma agrária para uma comunidade implicava na cessão de parte dessa área por uma empresa que detinha os direitos sobre essa área. Então, essa empresa doa ao Estado e o Estado transfere à sociedade e à comunidade. Então, houve aí um arranjo que foi a partir de um diálogo do Fórum que se conseguiu uma regularização fundiária na periferia, uma região periférica, próxima a Manaus, para manejo sustentável de madeira certificada. Então, acho que esse é uma coisa interessante como resultado. O Seminário Conexões Sustentáveis foi uma iniciativa que eu acho que agora ela tende a ser uma estratégia, entendendo que esse diálogo construído no Fórum tem que dialogar também com outros espaços políticos e econômicos que se relacionam com a Amazônia, especialmente do ponto de vista da produção, consumo, distribuição, financiamento. Então, a ideia é estabelecer uma possibilidade de que São Paulo e que outros centros consumidores, distribuidores e financiadores de atividades econômicas da Amazônia alterem essa forma de relacionamento a partir de uma discussão sobre a sustentabilidade desses processos. Nesse seminário, saíram 4 pactos. Um deles é muito importante, porque é um compromisso da Prefeitura de São Paulo na agenda de cidades sustentáveis do Movimento Nossa São Paulo, em torno daquela lei, né? a nova legislação que obriga o prefeito a ter um plano de metas, as metas com relação à sustentabilidade do seu inventário de compras da Amazônia será cobrado pelo movimento, ou seja, o prefeito Kassab
A assinatura foram dos 2 candidatos, da Marta e do Kassab. O Kassab ganhou a eleição, ele tem 90 dias, a partir do 1º de janeiro, para apresentar um inventário de tudo que a prefeitura adquire da Amazônia, carne, soja, madeira, e desenvolver uma política de como é que esses produtos serão comprados de forma a garantir legalidade, promoção do trabalho decente e evitar o desmatamento. E os outros 3 pactos são setoriais empresariais, soja, carne e madeira. Também levando a rede de varejo no São Paulo, a rede de distribuição e os bancos a terem compromissos também na direção da sustentabilidade dessas cadeias produtivas. Essa foi a 2ª plenária, um pouco para ver a cara das pessoas, né? E aí existe uma diversidade de representação muito grande. Mais para frente um pouquinho. Esse é um pouco, só para encerrar a apresentação, mas eu tenho uns comentários para fazer ainda. E reiterar aí o convite, a visita ao portal do Fórum e ao convite à adesão das organizações sindicais da sociedade civil ao Fórum. A adesão ao Fórum se dá por 3 compromissos. Primeiro, o compromisso com a carta de compromisso, a carta política de fundação do Fórum. Isso é fundamental. Quer dizer, é necessário formalizar um acordo, que foi também um outro documento que demorou 3 dias para ser construído. Foi discutido palavra por palavra, vírgula por vírgula, e nós conseguimos realizar fechar esse documento. É um documento que não está datado, ele tem perspectiva histórica mais de médio e longo prazo. Então, adesão ao Fórum significa acordo com a Carta de Princípios. Nesse momento também, acordo com o Código de Conduta, que foi aprovado na 2ª plenária, né? E terceiro, inclusão imediata num dos grupos de trabalho que estão sendo desenvolvidos pelo Fórum. Convido novamente as entidades a cumprir. As questões que a organização da conferência colocou para nós, quer dizer, eu tenho aqui alguns comentários para fazer. Nós não acreditamos mais que seja possível avançar na construção de diálogos e de avanços na organização da sociedade em torno na perspectiva das suas conquistas, dos seus direitos, se a gente não tiver o espaço multissetorial. Não é possível mais pensar numa ação política isolada de nenhum ator social. Portanto, redes, articulações, fóruns como esse, são instâncias e estratégias fundamentais para o movimento sindical, para os movimentos sociais, para o movimento ambientalista, para o movimento empresarial da responsabilidade social. Não há saída mais de forma isolada. Acho também que há qualidades que nós temos que levar para esses processos, mas também há aprendizados a fazer. Eu acho que eu fiz essa observação na plenária, eu acho que uma das questões mais importantes que nós conseguimos avançar e revelar foi a capacidade de tolerância no diálogo social que é necessária para se avançar nos consensos possíveis, garantindo independência, garantindo autonomia, mas tendo a possibilidade, de fato, de ouvir, de ser tolerante no diálogo, né? Uma liderança indígena e a Vale do Rio Doce, sentados numa mesa, não avançam na possibilidade de encontrar, de fato, saídas para os dilemas se não tiver tolerância no diálogo. Isso é uma qualidade fundamental. E acho que tem que ser dialógico o tempo todo. Quer dizer, não dá para ter monólogo, não dá para ter posições que não são possíveis de serem revistas. Acho que essa é uma outra questão. Se é possível a gente ter uma diversidade muito grande de articulações temáticas, essa é uma questão importante. Quer dizer, eu acho que nós temos que evitar a dispersão em torno de temas que podem ser, de alguma forma, subalternos, secundários. E também não podemos pensar que as nossas redes são as redes que substituem as outras. Portanto, conexões entre as redes, mas também evitar a dispersão temática, para que a gente não fragilize de forma... Porque as organizações têm capacidades restritas de atuação. Se elas tiverem que estar presentes em vários espaços políticos simultaneamente, nós teremos grandes problemas, inclusive operacionais, de recursos e políticos. Então, temos que tomar cuidado quando a gente constrói, pensando em, muitas vezes, estar reproduzindo uma situação que já existe.
Aquela história de que se eu não sou o fundador, eu não tenho muita responsabilidade com a história, nós temos que refletir um pouco. Algumas organizações entram no processo com o bonde andando. Serão secundárias no processo? De forma nenhuma. Serão organizações que ficarão com menos capacidade de decisão dentro do processo? De forma nenhuma, se o processo for democrático. Então, aquela coisa assim, ou eu estou no começo da conversa, ou então não vale, eu não vou validar esse processo, é uma questão para se refletir, porque nem todos estarão na base dos processos o tempo todo. Então, se houve 70 organizações que criaram o fórum, e entre elas, infelizmente, nenhuma representação de peso sindical esteve presente, a CUT não esteve presente, outras centrais sindicais não estiveram presentes, isso não significa que entrar agora no processo, não trará um empoderamento para a organização e para a rede fundamental. Quer dizer, nós não poderemos continuar, e aí a gente pode ficar refém do movimento sindical, isso é interessante. Nós não podemos continuar num diálogo, de fato, sério na Amazônia, sem o movimento sindical dentro dele. E ele não está presente. Quero reiterar isso. Agora, o bonde está andando. Vamos entrar no bonde agora. Inclusive com propostas de poder rever algumas práticas e algumas políticas que estão sendo propostas. Por fim, tem duas questões que foram apresentadas, mas eu acho que as redes, as articulações, se constituem uma oportunidade para a construção de novas bases de diálogo, tendo tecnologias de informação inovadoras, construindo canais de comunicação inovadores. É impossível pensar numa articulação na Amazônia se ela não tiver parte do tempo sendo feita virtualmente. Isso é incapaz de fazer de outra forma. São 5 organizações que estão na Amazônia, 2 que estão no Centro-Oeste, 3 que estão em São Paulo, que fazem parte da coordenação do fórum. Quer dizer, a gente precisa ter reuniões presenciais, que culturalmente é o único jeito da gente fazer boas reuniões, olhando aqui para o Brian, para a Ana e tal, a gente não consegue. Vamos ter que pensar de outra forma. Plataformas de tecnologia de informação que nos conecte e que construa mecanismos de decisão, de reflexão e de aprofundamento são fundamentais. Eu queria encerrar convidando novamente, né, as organizações sindicais, especialmente as centrais sindicais, a estarem presentes no fórum, porque a qualidade do diálogo será incrementada de forma fundamental. Sem os trabalhadores, dificilmente teremos avanço nas propostas, nos acordos e nas ações que estão sendo pensadas para a Amazônia com as empresas, com os movimentos sociais, com os povos da floresta, com as redes locais e com os ambientalistas. Então, é um reforço esse convite e a gente está aqui. Só para dizer quem é a coordenação executiva do fórum hoje, porque faltou esse slide. E aí você me ajuda, porque eu posso esquecer. São 15 organizações, nós dividimos em três setores, quer dizer, 5 organizações do setor privado, 5 organizações dos movimentos sociais e dos povos da floresta, das redes, e 5 organizações representando as ONGs. Entre elas nós temos o GTA, o CNS, a COIAB, o Etos, empresas, a Vale, o Walmart, o Grupo Orsa, a Alcoa, organizações não governamentais, o ISA, vou lembrar de todas, ISA e Amazon, Projeto Saúde e Alegria, que está no Tapajós, Cuiabá, o Instituto Ambiental do Mato Grosso, e das redes. De novo, vou repetir as redes. A Rede Etos, com as empresas, o Movimento da Responsabilidade Social, o GTA, o Conselho Nacional de Seringueiros, a COIAB e o Fórum das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, o FOI. Tá. Obrigado. Bom, vamos passar agora a palavra para Brian Finnegan, do Centro de Solidariedade da FLCIO, que vai falar, como já disse, sobre a rede de trabalhadores da Gerdau. Eu vou precisar dessas também. Bom dia a todas e todos. Primeiro, é interessante, eu uso a palavra redes para nós, porque a verdade é que acabo de escutar a pessoa falando do fórum, mas um rede também. Vou falar sobre a rede de trabalhadores do Gerdau, mas eles têm muito menos diversidade. É uma organização, não é uma organização, uma rede dos sindicatos, dos trabalhadores do Gerdau.
não tem participação tanto diversa como o fórum. Eles, a verdade é que o nome oficial é Comitê Mundial. Comitê Mundial. E vou falar muito sobre um pouco o problema, às vezes, de trabalhar na rede com organizações sindicais, que todas as organizações participando a cada nível têm estruturas sindicais com regras, com estatutos, com representações, com votações, então não tão flexíveis como as redes que estamos ontem escutando coisas muito inovadoras, coisas muito flexíveis, e eu acho que é importante começar falando sobre uma limitação, possivelmente, da organização sindical para aceitar e realmente abrir mão à participação na rede 100%. Mas, apesar de todos os pesares, o Comitê Mundial agora mesmo está reunido no Texas, Houston, Texas, ontem, hoje e amanhã. E eles convidaram a representação de muitos países usando o nome Comitê Mundial. Mas vamos ver agora, em pouco tempo, uma coisa que falam redes. Em todos os documentos usam a palavra redes. Então, a mentalidade é assim. Gerdau, para as pessoas que ainda não sabiam antes, a empresa brasileira cirúrgica, com basicamente 100 anos, de Porto Alegre, começando no ano 1980, se internacionalizou, foi a Uruguai primeiro, agora está nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Peru, México, República Dominicana, Índia, e tem investimentos na China também. Então, é um comitê mundial, uma rede mundial, verdadeiramente. E só falam que, eu não sei se falei da Espanha, sim, mas falam que na Europa a empresa não queria comprar outra empresa em outro país europeu, porque lá na Europa tem regras sobre os conselhos dos trabalhadores, e se uma empresa multinacional tem investimentos, fábricas em 2 países da Europa, ele tem que aceitar até dar financiamento às reuniões dos trabalhadores. É talvez uma fofoca, mas várias pessoas sabiam que a empresa estava pensando. Comecei falando muito sobre a empresa, a história da empresa, porque esta rede realmente é uma forma de reagir à ação empresarial. Não foi uma proposta do mundo sindical sem ter presença em tantos países. Os sindicatos nunca tiveram feito essa coisa. Toda essa coordenação dos sindicatos de todos aqueles países que estão participando é coordenado por FITIM, a Federação Internacional de Trabalhadores Metalúrgicos. Além das estruturas sindicais nacionais, então temos uma outra estrutura internacional que falou ontem, Drummond, sobre os redes da Cuti-Muti sempre estão pensando nos GUFs, as Federações Internacionais dos Sindicatos. Então, tudo o que está acontecendo no Texas ou aqui, em qualquer partição do FITIM, e o fato que a matriz da empresa está no Brasil significa que os sindicatos brasileiros devem ter um papel muito importante. Agora, eu quero mostrar uma coisa, porque comecei falando que muitas vezes os sindicatos não têm o mesmo nível de flexibilidade, mas cada sindicato tem uma rede própria, assim. Colocamos no centro a empresa e aí uma bolha, eu acho, trabalhadores e sindicatos, mas ao redor de qualquer empresa tem uma série de relações. Eu acho que é muito importante reconhecer que quando estamos trabalhando com redes dos sindicatos, cada sindicato participando tem todas aquelas relações, ou pode ter, às vezes não tem. Vamos usar uns exemplos para explicar, mas qualquer empresa tem ações, tem pessoas que têm poder econômico como acionistas, tem os mandos médios, não sei se a tradução é bem feita, mas as pessoas com não sei a palavra, supervisors, não sei. Gerente e pessoas um pouco abaixo de lá.
Sim. E eles têm dívidas, as empresas, as instituições financeiras. Hoje em dia é um tema muito importante de entender. As empresas automotivas dos Estados Unidos, eles têm muitas dívidas e vai ter ainda mais. E dívidas com os governos. Então, é importante, sim, reconhecer a rede sindical tem limitações, mas nossos sindicatos sempre pensamos assim, estrategicamente, sobre quais são as organizações, pessoas que têm relações com aquela empresa. Sindicatos, uma deles. Para nós, o mais importante. Tem a mídia, tem a sociedade civil, tem clientes, tem uma cadeia produtiva dos dois lados. Eu sei que não é a mesma coisa da rede, porque cada rede tem outra rede, ou várias redes. E somente cada organização participando no fórum, ou nosso Comitê Mundial, deve pensar em as relações que tem, as relações que pode ter, e a necessidade de desenvolver aquelas relações, porque sempre estão aí tácitas ou implícitas, ou podem subir ou descer. Para nós, muitas vezes, não temos redes no mundo sindical, ainda mais nos Estados Unidos, não temos redes se não temos uma briga. Somente a ideia de criar uma rede surge no momento de campanha de sindicalização, campanha de negociação coletiva, ou uma crise, como agora, mas provavelmente não tão diferente com outra rede, mas para nós acho que é ainda mais certo. Às vezes um problema no movimento sindical dos Estados Unidos é que não pensamos muito nas redes, pensamos nas campanhas. São coisas isoladas no tempo, temos uma briga em tal ano, vamos ganhar, vamos perder, e às vezes depois perdem as relações da rede. E eu acho que no caso Gerdau não está acontecendo isso. Estamos mantendo um interesse, um compromisso. Eu represento a Central Sindical dos Estados Unidos, represento atualmente, verdadeiramente, uma ONG da Central Sindical. Eu participo na rede Gerdau, participo nas atividades, apoiamos, mas eu pessoalmente, o Solidarity Center e também a Felicio, nunca vamos ter um voto, nunca vamos ter um poder decisório em nenhuma decisão da rede Gerdau. Estamos lá para apoiar nossos sindicatos afiliados, apoiar os sindicatos do Brasil que nos ajudaram faz 3 anos, apoiar os sindicatos colombianos que têm 7 fábricas, 2 com sindicatos, 4 mortos no último ano em várias fábricas, um monte de lesões, de acidentes, muitos problemas. Mas como Solidarity Center ou como a Felicio, não podemos impor nem votar. Podemos assessorar, podemos falar, podemos apoiar com coisas técnicas e vamos ver uns exemplos daquele momento. Acho que a ideia da rede Gerdau é unir os sindicatos para buscar maior negociação coletiva, maior sindicalização, coisas básicas do sindicalismo. Até agora, a empresa não reconhece a existência do Comitê Mundial, a rede dos sindicatos. Dentro dos Estados Unidos, tivemos um projeto, uma briga, como falei, vou falar rapidamente sobre isso. Quando a empresa Gerdau comprou nos Estados Unidos as fábricas, comprou um monte de empresas no sul do país, uma região com menos sindicatos, com mais leis antissindicais, e acho que está um pouco acompanhando a postura dos gerentes gringos antes. A empresa Gerdau decidiu, olha, no Texas podemos destruir um sindicato, podemos não negociar. Em muitos estados do sul, especialmente, as empresas fazem isso. E por isso mesmo as empresas compram lá. Toyota tem, Mercedes tem, montadoras de autos tem as fábricas no sul do país, principalmente. E então, essa foi a briga em 2004 e durou como quase 3 anos para chegar a uma relação mais civilizada com a empresa. E sempre falam os companheiros dos Estados Unidos e Canadá que nunca tivesse ganhado sem apoio dos sindicatos da CNM e CUT e um pouco de força sindical, mas
muito mais da CNM naquela briga. Uma rede existe lá, norte-americana, sobre a Gerdau, porque Gerdau comprou 17 fábricas nos Estados Unidos e 5 em Canadá. Então, tivemos de unir aqueles sindicatos, porque lá temos também uma atomização, um problema de sindicatos locais que estão negociando com a empresa com database diferente, com salários diferentes às vezes. Os steelworkers, USW, têm uma capacidade de unir e fazer muitas fusões dos sindicatos, mas Gerdau, igual que no Brasil, não aceita a ideia de negociar coletivamente, nacionalmente, nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e nenhum país. Eles sim têm gerência mundial, unificada, consensuada entre eles, é um movimento unido, mas negociar com os trabalhadores, não, é uma coisa fábrica por fábrica, quando podem. O processo de unificação dos Estados Unidos e Canadá foi interessante porque, através dos últimos 3 anos de conflito, usando muito os e-mails, os representantes de cada fábrica, agora eles têm uma própria rede de comunicação autônoma, não depende da casa matriz do sindicato no Pittsburgh. Eles mandam mails quando surgiu a crise, eles começaram a falar, olha, a empresa aqui está dizendo tal coisa, férias coletiva, tal data, tá. Então, eles autonomamente decidiram comunicar entre eles, mas somente depois de passar uns anos da crise. Quero ir a outro documento, estrutura do Comitê Mundial. O processo lá, Estados Unidos e Canadá, tem uma coisa que se chama Conselho de Unidade dos Estados Unidos e Canadá, que acabo de falar dessa comunicação permanente, tem ligações telefônicas, tem e-mails permanentemente, tem reuniões cada 3, 4 meses. A nível mundial, isso é o que temos atualmente. Falam eles de rede mundial. O nome oficial é comitê, mas eles estão usando sempre a palavra rede. Estão agora no Texas falando, debatendo esta proposta. Primeiro parágrafo, o que temos atualmente. Foi criado o Comitê Mundial em 2006, Porto Alegre, apoiamos os espanhóis, apoiamos os steelworkers e os sindicatos brasileiros. E com mais que 2 anos não temos reconhecimento da empresa, mas vamos continuar. O comitê diretor, como falam aqui, 2 representantes por país. E eles sempre vêm da empresa Gerdau, um conceito importante para nós, uns companheiros canadenses, no primeiro encontro, quando participei em 2005, falaram, olha, as pessoas que vão participar na rede não podem ser só dirigentes importantes, não podem ser somente assessores. Tem que vir da fábrica mesma, comissão da fábrica. Um conceito muito importante para alguns países, outros países não tem tanta importância, mas foi uma exigência de vários sindicatos. Então, acho que estamos trabalhando bem nesse sentido. Cada delegação nacional sempre tem participação da fábrica. A proposta atualmente é, basicamente, por o desafio de língua, dividir. Brasil, como casa matriz, vai ter um papel importante lá. Vice-coordenador brasileiro. Outro para os países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, até agora, só isso. E os outros países, até agora, participando são de língua espanhola, eles vão escolher um representante. E hoje mesmo estão debatendo essa proposta lá no Texas, e eu acho que é muito razoável, e tenho entendido que vão sair com algo assim. Mas, além disso, esses são os coordenadores. Vamos ver em seguida uma coisa produzida para o DIESE. Estou falando muito sobre o papel do Solidarity Center of Felicio. Nunca vamos figurar na coordenação, nem DIESE, nem a Felicio, e nem FITIM, Federação Internacional de Metalúrgicos. Eles
nós estamos lá apoiando com capacidades, às vezes com recursos, mas sempre as decisões vão ficar com os sindicatos do setor nacionais. Os compromissos, basicamente, têm muito a ver com a comunicação. Um grande problema que temos, não só por a língua, também por o fato que muitas vezes, se temos essa exigência de um representante da fábrica, são pessoas muitas vezes, não uso e-mail, não uso, todo por celular. E se queremos convidar pessoas, tivemos uma oficina no Chile, e afinal, erros de convocatória, não conseguimos ter participação de vários países, porque a comunicação é um pouco difícil, às vezes, acreditar, mas, por exemplo, no Peru tem 2 sindicatos. Comunicamos com 2 deles, só chegou lá um sindicato. E o outro sindicato falou, nunca recebemos um e-mail. E o sindicato que está na mesma fábrica, não falaram. Coisas do movimento sindical, para falar francamente. Hein? Então, agora está participando no Texas os 2 sindicatos peruanos. Vamos mudar agora o website, porque lá não vou falar de todas as coisas, menos o apoio ao site. Vamos ver agora o Centro de Solidariedade. Conseguimos um projeto para apoiar o Comitê Mundial, trabalhando com o DIESE e esse Bira, que estava participando hoje, ontem. Ele fez o trabalho com o projeto PH, um software aberto, como falou ontem a companheira. Então, um software que acho que o Observatório Conexão Sindical também trabalha com isso. Não? Parecido. Tá. Então, o DIESE fez um website e como se fala, o anfitrião do site é CNM, o Sindicato Brasileiro, mas o trabalho técnico, o DIESE. E um espaço para trocar, para intercambiar contatos. Se vamos, primeiro, eu falo de contatos, ao lado esquerdo, módulos, contatos. Clique com, e aí, acima, contatos internos. Não, membros do grupo, membros do grupo. Como falei, às vezes temos problema de comunicação, pelo menos agora temos um site para trocar informações de todos os nomes, números telefônicos. Não sei o que está acontecendo, mas não está vendo. Isso é uma coisa nova que lançamos em julho. Ok. Temos lá, não sei quantas pessoas, vamos ter mais depois desta semana. Obrigado. Vamos ter mais depois do encontro no Texas. E, minimamente, as pessoas têm um só lugar para abrir e ter contato com todo mundo. Agora, vamos abrir, não sei, fóruns. Fóruns. Yeah. Em qualquer momento, um sindicato participante pode lançar um fórum. Quando surgiu a crise, muitas pessoas de vários sindicatos colocaram coisas sobre as demissões, as férias coletivas, para ter quase em tempo real, um intercâmbio de informações. E estou violando o tempo um pouco. Vamos agora a arquivos. Eu tenho meu uso desse em espanhol, porque falo muito melhor espanhol que português. Então, lá temos um monte de documentos dos sindicatos, acordos. Depois, podemos abrir acordos, fazendo clique lá, e tem contratos coletivos, acordos sobre segurança, saúde e segurança. E tudo organizado por país, por língua. O desafio principal ha sido esse da língua. Bom, eu só quero terminar, falar uma coisa à parte. É uma coisa nova, acabamos de lançar em julho, com uma oficina no Chile. Tivemos outra oficina aqui em Osasco, com o Sindicato Força e CUCHI. E agora no Texas vão lançar os sindicatos do Norte. Esperamos ver participação, mas como todo mundo falava ontem, realmente o
óbvio, é necessário, mas sem ter uso não, não tem muito sentido. Ele tem agora a ferramenta, fizemos o que podemos, Jesse fez um trabalho ótimo, mas isso depende do uso deles, porque não, falamos bem claro, não vamos nós não vamos colocar os textos lá. Recusamos fazer isso. Isso depende de vocês, colocar as coisas lá. E, para fechar, só vou dizer que é certo que temos aqui um projeto bem sindical, não tem muita participação fora, mas como comecei falando, cada sindicato tem redes muito diversas em qualquer país. Vou mencionar uma coisa, porque estamos começando agora um projeto novo com o Observatório Social. É um tema à parte, mas vou abusar um pouco mais do tempo para dizer que estamos começando um projeto novo para fortalecer alianças entre sindicatos e ONGs de meio ambiente. E essa é uma coisa, como o companheiro falou, que é uma coisa como o Fórum Sustentável, o Fórum Amazônico Sustentável, precisava participação sindical. Lá nos Estados Unidos, temos e tivemos muitos problemas de trabalhar com os ONGs de meio ambiente. Mas agora mesmo estamos vendo mais disposição, mais vontade de participar em rede com ONGs que não podem sempre controlar. Então, uma coisa desafio, mas lá nos Estados Unidos, o Sindicato Metalúrgico Steelworkers e também o Sindicato de Comunicações tem uma aliança com o Sierra Club e o National Resource Defense Council, e 2 semanas depois da posse de Barack Obama, vai chegar lá o governo, ao Congresso, com os novos senadores, com uma plataforma sindical meio ambiente, e vão pressionar muito, especialmente no momento da crise, porque é um momento para exigir mudanças importantes. Desculpa esse tema adicional, mas eu queria um pouco fazer um link entre as duas apresentações. Obrigado. Queria agradecer as 2 apresentações, acho que foram muito interessantes as 2. Nós agora, para a parte do debate, vamos fazer todas as perguntas e daí os 2 respondem. Acho que acaba funcionando melhor, né? Eu quero começar com 2 perguntas, uma para cada um de vocês, sobre estratégia da rede. No caso da Gerdau, a gente viu quanto avançou o Comitê Mundial, essa ferramenta muito interessante, e a gente vê que vocês têm barreira da língua, a empresa está em muitos países, a gente sabe que tem os custos. Avançou bastante, mas ainda não tem o reconhecimento da empresa, Eu queria saber se em Houston isso faz parte da pauta, e que outras estratégias o comitê tem para crescer e principalmente para ser reconhecido pela empresa. No caso do Caio, ele mencionou que foi feita uma articulação política, e logo no começo dos slides ele mostra um número de crescimento muito grande de um ano para o outro dos signatários, dos participantes do fórum. Eu também queria saber se houve uma estratégia do fórum dessa parte. A gente imagina, o desafio é muito grande, são atores muito distintos que participam, mas queria saber como é que funciona, se existe uma estratégia específica para o crescimento de signatários. E vamos passar a palavra, a Francine está com o microfone. Bom dia a todos e todas, meu nome é Luciano e faço parte da JOC, Juventude Operária Católica. Eu tinha três questões principais. Uma primeira era mais relacionada ao Fórum da Amazônia, sobre a participação do setor privado. Porque quando relaciona setor privado com os trabalhadores, nós sabemos que é uma relação conflituosa, e o interesse do setor privado é em lucro e ganhos, que normalmente é através da exploração, que nesse caso tanto da Amazônia quanto do trabalho dos trabalhadores. Então, eu queria saber o que é que o setor privado está fazendo de forma efetiva nesse fórum. O que é que ele está se comprometendo e o que é que está conseguindo cumprir. Porque, por exemplo, uma empresa como a Vale, que tem milhões, bilhões de lucros em alguns meses, no período de crise está demitindo trabalhadores, ou seja, é uma total irresponsabilidade social, né?
que até o sentido de ser empresa privada já é responsabilidade. Mas queria saber, no caso do fórum, o que é que está se comprometendo e o que é que está conseguindo cumprir. Outra questão era, ainda no Fórum da Amazônia, quem é que é a base, ou seja, falou ali que tem um conjunto de 140, né, participantes, mas quem é que é a base, né, quem é que está lá na base e como é que está sendo a participação dessa base. Ou seja, quando fala de ONGs na Amazônia, quem é que é a base dessas ONGs e como é que está sendo a participação desse pessoal. E outra questão que a gente está falando aqui, falando principalmente sobre redes, é saber como é que está a articulação por exemplo, do Fórum da Amazônia com outras lutas. E eu coloco um exemplo a questão da transposição do Rio São Francisco, que é algo mais presente, que eu percebo que é mais forte. No Nordeste aqui não tem tanta articulação, mas como é que também está ao menos tendo diálogo com outras lutas, como a questão da luta contra a transposição do Rio São Francisco. Tá? Obrigado. Bom dia. Sou Felipe Saboia, coordenador de pesquisa do Observatório. Eu tenho também duas questões. Uma em cima desse ponto que ela levantou em relação à participação dos membros na rede no Fórum Amazônia Sustentável. Ontem, discutindo sobre essa questão de rede, em relação às relações de poder dentro de uma rede, se falou que a principal variável era a questão da participação, ou seja, quanto mais todos participarem, mais esse poder é equilibrado entre os participantes, né, que estão ativamente. Mas você citou a questão da coordenação. Eu queria saber qual é o papel da coordenação, qual é a diferença do seu papel principal dentro desse fórum. E para o Brian, eu queria que você falasse um pouco mais. No início, você citou a questão da dificuldade de se trabalhar numa rede sindical pela inflexibilidade das estruturas sindicais, né? Então, na verdade, a estrutura externa à rede, ou seja, a estrutura própria do sindicato, acaba influenciando na forma como essa rede se organiza. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa dificuldade. Caio, eu sou o Marcos, eu sou do Maranhão. Então, particularmente, eu conheço muito, por ser dirigente da CUT estadual, a relação que se estabelece ali com a Vale e com a Alcoa, que na verdade é um consórcio lá, é uma empresa organizada com o nome de Alumar, que compõe a Billington Metais, de capital inglês, inclusive da família real, e a relação com os trabalhadores dessas duas empresas lá não tem nada de responsabilidade social. Então, assim, eu quero respeitar muito a partir do Instituto Ethos essa apresentação que você fez, a iniciativa, mas colocar até assim, dentro da CUT, no último congresso, e a gente tem discutido muito isso, foi criado o Fórum CUT Amazônia, né, que é uma rede CUT Amazônia, tem um Fórum Carajás, que discute lá a relação com essas empresas e uma relação de políticas públicas, socioambientais também, que tem uma relação meio complexa. Eu quero até assim, resgatar aqui Ernesto Che Guevara, que se endurecer pelo sim sem perder a ternura, e colocar para você, quando você colocou assim, você coloca a Vale e o índio, e tem que ter tolerância um para com o outro, eu queria ir além disso, eu acho que tem que ter respeito. Eu posso te tolerar sem te respeitar. É muito isso que eu acho que essas empresas fazem, elas vão lá para ficar bem na fita, para aparecer na mídia e tal. Então eu acho que uma coisa não é sinônimo, eu acho que a sua ideia foi essa, colocar quando tem que ter tolerância nessa perspectiva, que tem que ter respeito. E esse respeito eu acho que é uma coisa que a gente tem que caracterizar mesmo. A outra coisa é se nós pensarmos o seguinte, o que tem de rede naquela região da Amazônia, o que tem de ONG, e pensar quais são as motivações, quais são os desejos, e o que é que caracteriza aí, se nós pegássemos esse exemplo aqui da transposição do Rio São Francisco e trouxéssemos essa experiência para o Nordeste, se você colocar a quantidade de ONGs que existe na região amazônica, comparada com outras regiões que são tão carentes e tão necessitadas desses apoios, dessa solidariedade, você vai ver que as ONGs que estão ali precisam dizer a que fim estão colocadas naquela região. Eu acho até que devíamos ter uma empresa que certificasse essas ONGs para entender qual é o papel que elas desempenham ali, porque a quantidade
delas é exorbitante e os interesses são os mais diversos possíveis. Eu colocaria que nem sempre os interesses são de preservar aquela região, são de valorização do povo indígena, daquela cultura. Tem muita coisa ali que precisa ser melhor esclarecida. E eu acho que o resultado de uma iniciativa dessa é pautar e cobrar do governo políticas de Estado. Né? Se a gente pegar essa experiência do governo que nós temos e essas entidades, esses movimentos afunilarem para a necessidade de termos políticas públicas de Estado, que com a saída desse governo, com a transição, a coisa continue, eu acho que nós vamos avançar e ter resultados mais concretos. E, por último, te perguntar, dessa movimentação toda, que outras entidades de cunho internacional estão colocadas nessa experiência ou que têm desejo de participar? Né, que eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter. As iniciativas, e eu vou dizer assim, enquanto cutista, a nossa preocupação é ir muito com o pé no freio. O Edson tem um renome e essa iniciativa é louvável, ela vem talvez para fazer um papel que historicamente a gente sempre tentou e por essas dificuldades, essa diversidade toda, esses interesses não consegue se concretizar, mas eu acho que no momento futuro é possível que a CUT possa vir compor se a relação com essas empresas se der no outro nível e a perspectiva futura for outra de resultado. Continua. Eu sou Dudu Bolito, coordenador institucional do Observatório Social. Aproveitar que estão as duas entidades na mesa, e já que o Brian falou sobre a possibilidade do próximo projeto, e nós tivemos a oportunidade de discuti-lo na segunda-feira, no dia que antecedeu aqui o primeiro dia da conferência. Inclusive tem pessoas aqui que estavam presentes, sindicatos, a Confederação dos Mineiros, né, que é o Trevisan. Bom, veja, e aí o assunto do fórum apareceu também nessa nossa reunião, porque a ideia do Centro de Solidariedade é trabalhar um projeto ambiental, como o Brian falou, onde haja uma aliança entre sindicatos e movimento e uma ONG ambiental, né? Trabalha com o meio ambiente. E nós sabemos dessa dificuldade, né? Mas sabemos da necessidade de um dia isso acontecer de alguma forma, porque não é possível que não haja nenhum sentimento, nenhum objetivo que unifique pessoas ou entidades, né, para um fim tão estratégico, solidário para a humanidade, que é a Amazônia. Tudo bem que a Amazônia é um negócio muito amplo, quando se pensa nessas 1 milhão de redes que existem lá, 1 milhão de entidades, 1 milhão de pessoas sacanas que inclusive utilizam de entidades para poder se autopromover, mas tem as boas entidades. Tem entidades, tem base, o Caio acho que vai responder a pergunta do Luciano, qual que é a base, né? Tem entidades lá que representam comunidades fantásticas naquela Amazônia, né? Pelo menos eu tenho visto lá dentro do fórum. E aí, Caio, uma das nossas metas era, na próxima etapa da construção desse projeto, abrir uma discussão com o Fórum Amazônia Sustentável e verificar se não está ou se não estão ali algumas entidades para constituir essa nova rede. Tá certo? Para dar conta desse projeto que nós estamos iniciando. Então, eu estou dizendo isso só porque já está na pauta, né, esse grupo de entidades sindicais da CUT, né, que teve presente a Secretaria-Geral da CUT, a FNU, os mineiros, os metalúrgicos, os papeleiros. Então, são 5 entidades. E a Comissão da Amazônia também, né, que está centralizada na Secretaria-Geral da CUT. Então, esse é um primeiro ponto, né. O segundo é também um informe, porque o Fórum Amazônia Sustentável tomou a iniciativa de procurar a Central Única dos Trabalhadores. Nós tivemos uma reunião o ano passado no Etos, onde o Arthur, o presidente da CUT, participou para trocar um pouco de figurinha a respeito da possibilidade de participação ou não. Então, existe um processo em andamento, que ele não está consolidado ainda, mas está em andamento. E a outra iniciativa que nós tomamos é já pautar uma reunião com a Secretaria-Geral da CUT, que centraliza a coordenação da Comissão da Amazônia,
para apresentar um pouco essa questão do fórum e verificar como é que esse debate vai ser trabalhado dentro da Central Única dos Trabalhadores, que falta muita informação. Né? Quando o fórum foi instalado em novembro de 2007, um dos dirigentes da CUT colocou uma notícia num site. E a notícia era, nosso parceiro principal é a CUT, eu já fui dirigente da CUT, mas a notícia era cheia de preconceitos e muita desinformação. E eu já disse isso para alguns dirigentes da CUT. Então, portanto, falta também um pouco de informação e talvez o papel do fórum é esse, é levar um pouco de informação e discutir como é que a gente trabalha a tolerância e o respeito entre essas várias entidades que estão lá. Eu gostaria de saber do Caio e do Brian. Os dois disseram a necessidade do uso das tecnologias da informação e da comunicação para que a comunicação dessas redes ela seja melhor composta, melhor. Agora, nós estamos tendo uma experiência com a juventude cutista, né? A juventude tem usado aí essas ferramentas dentro do Observatório Social, uma ferramenta chamada Conexão Sindical, e a gente tem tido um grande êxito nisso. Eu gostaria de saber se as duas redes têm essa intenção de também agregar a juventude como parte desse processo do uso das tecnologias. A campanha do Obama, por exemplo, a parte de internet, praticamente quem fez foi a juventude do Partido Democrata, né? Boa parte dela e teve muito êxito nessa parte. Então, gostaria de saber se vocês têm alguma estratégia nesse sentido. Bom dia a todos. E a mesa. Caio, falar de fora, a gente já conhece fora há alguns anos, né, Caio? Fora da criança e adolescente, desde aquele tempo. Mas é interessante porque essa relação de participação em fóruns e debate, onde quando você trabalha a questão principalmente do desenvolvimento sustentável, a gente percebe uma fragilidade nossa aqui no Brasil, em todos os segmentos. Segmento empresarial, ONGs, nem se diz, movimento sindical, pior ainda. É uma fragilidade. Todo mundo tem um discurso de esquerda, discurso radical, discurso assim que lê, pega as declarações aí, lê, tudo bonitinho, sai com um discurso maravilhoso. Mas na prática, a falta de sensibilidade, de qual é a prática de articulação nossa, é zero. E assim, cada grupo que monta acha que tem que ir para aquele caminho que ele sonhou, que imaginou, segundo seus objetivos. Então, eu tenho grande preocupação com essa forma que vem acontecendo aqui no Brasil, né? E você monta o fórum, muitas vezes não fica claro para que montou aquele fórum. Vamos falar em desenvolvimento sustentável. Tá, mas que desenvolvimento sustentável é esse que nós estamos colocando? Né? Para o movimento sindical, para os trabalhadores, desenvolvimento sustentável é garantir emprego, qualidade de vida, uma série de coisas. Para um ambientalista, é não derrubar a árvore, não mexer em nada. Deixar exatamente intacto do jeito que está. Para o empresário, é deixar a árvore, mas também ter a maior preocupação dele é ter o lucro. Mas eu derrubo uma árvore aqui e planto outra ali. Né? Porque ela dá. Na casa da mineração, não dá para tirar o ouro de um lugar e implantar em outro. Ele não dá duas safras. Né? O ferro também não dá duas safras. Né? Se você tirar ele dali, acabou. Né? Só daqui a alguns milhões de anos você vai ter ferro novamente ali, você vai ter minério novamente naquele lugar. Mas alguns milhões de anos. Então, eu acho que as pessoas não têm claro qual é a perspectiva de futuro. Para que a gente quer o fórum? Eu acho que o desenvolvimento sustentável na Amazônia, legal, está todo mundo discutindo, não só como colocou aqui outros companheiros, que nós vamos só discutir na Amazônia. Estamos esquecendo o resto do país. Nós temos um câncer ecológico no Espírito Santo, que esse ano já matou 12 companheiros, trabalhadores do setor mineral, de acidentes. Só a morte, eu estou falando só de morte, não estou falando dos acidentes que não morreram, que aí eu não tenho o número. E ninguém diz nada. Agora, por que está na Amazônia? Porque a riqueza do mundo que está ali naquele solo amazônico é incontrolável, não tem cálculo. Nem os geólogos do DNPM sabem qual é a quantidade de riquezas minerais que tem no solo amazônico. Tamanho é a riqueza que tem ali. E todo mundo quer garantir o seu quinhão lá.
né? A Vale de Rio Doce que o diga. E a Vale, ela tem um problema sério, ela tem acesso à rede dos trabalhadores da Vale, ela tem contato com todo o sindicato, ela não chama os trabalhadores lá porque ela não quer os trabalhadores lá. Essa é a prática da Vale do Rio Doce. Né? Estou dizendo isso com certeza porque eu iniciei a organização da Rede Vale. Né? A gente conhece todo mundo ali. Então, a grande preocupação, Caio, é essa questão. Não é só chamar a cúpula da central. Vamos chamar o Arthur lá e convidamos a central. Mas nós temos vários, sabe? Nós temos metalúrgico, nós temos químico, nós temos vários outros sindicatos de base lá, os sindicatos de trabalhadores rurais. É esse pessoal que tem que estar lá. As estaduais, a Comissão da Amazônia, para quem não sabe, hoje a Comissão da Amazônia é composta por um dirigente da central sindical e mais os representantes das estaduais, porque antes era só um, era uma comissão de um. Depois da reestruturação ficou, as estaduais têm um assento, é uma equipe, é uma comissão de fato. Essa comissão tem os estados têm que participar, então tem que convidar as CUTs estaduais, os sindicatos de base, né? E não há esse convite porque não há interesse, pode ser pelo Edson, há interesse, por várias pessoas do fórum, mas pelas grandes empresas que estão lá, não há esse interesse. Agora tem que romper essa barreira. Se não romper essa barreira, vai ficar difícil os trabalhadores participarem disso. E outra, eu acho que, como nós tivemos experiência de fórum junto, se não tiver um pouquinho de transparência do qual é o papel, de qual é o interesse de cada instituição dentro do fórum, fica difícil. E a gente sabe que os interesses são vários, são antagônicos, só que se não tiver um mínimo de transparência, aí fica difícil participar, porque senão você acaba sendo usado, né, com aquela boa vontade. E outra coisa, se a gente não pensar em estudo do futuro, em cenários para aquela região lá, ficar discutindo só a realidade momentânea não vai resolver nada. Bom dia a todos. Eu sou Terezinha Barbosa, professora em Goiás e dirigente sindical na CUT Goiás e coordenadora da Escola Centro-Oeste. Eu fico assim, muito feliz de ver esse nível de palestra, principalmente o Brian, né? Parece menino ainda, aí falando e discutindo muita coisa bonita, né? O Caio com toda essa responsabilidade, né? Isso é muito bom. Lá em Goiás a gente fica muito feliz em passar esses informes aí de vocês aqui, esse nível de qualidade das palestras de vocês. Mas eu queria saber do Brian, quando ele fala assim, que procura a rede quando está precisando das reivindicações, das greves, das brigas e tal, né? Como que fica isso depois? Continua organizado? Tem interesse de estar continuando? Como que fica? Porque existe o interesse na hora, mas depois a gente se estrutura, consolida, né? Como que fica essa situação? Eu não entendi bem nisso aí. Não deu muito tempo para você explicar isso para nós. E eu queria saber do Caio, como que fica a questão do Ministério, o governo federal, nessa questão do fórum? Obrigada. Bom, pessoal, a gente tem limitação.